O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando o programa Muito Mais Saúde. Hoje a gente está de um jeitinho um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo. A gente está aqui com essa máscara que foi providenciada pela doutora Perla. Estou adorando, amei, acho que vou adotar para os nossos próximos programas. Eu sou Márcia de Jesus e estou recebendo a doutora Perla Consuelo. Nós estamos aqui na Áudio Serra para bater um papo com vocês. Doutora Perla, seja muito bem-vinda ao nosso programa, mais uma vez, né? Mais uma vez, obrigada pelo convite. É muito bacana a gente poder trazer para vocês informações importantes. Nós estamos vivendo o momento da pandemia, muita coisa mudou, né? Mas hoje a gente quer trazer um alerta aqui para vocês, que as coisas mudaram, mas os cuidados não podem parar, pessoal. E é para isso que o Muito Mais Saúde está aqui. A gente vai bater um papo, vai falar um pouquinho sobre os cuidados nesse momento. É importante, a doutora Perla vai ressaltar que você não pode abandonar o seu tratamento, os seus cuidados com o aparelho. Muita gente está com muito medo de vir aqui à clínica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então vou passar a palavra agora para a doutora Perla, pode se apresentar e a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Então, eu sou a doutora Perla, responsável técnica aqui da Áudio Serra Aparelhos Auditivos, especialista em audição. E a gente tem mudado totalmente a nossa rotina na clínica, pois hoje a gente tem um cuidado maior com essa questão da limpeza entre um cliente e outro. Sai um cliente, a gente vai e higieniza tudo com álcool líquido, né? Estamos marcando os horários com um espaçamento muito maior do que o anterior. A gente está tendo esse cuidado, tá? A gente não está mais atendendo o paciente que chega de última hora, a gente está pedindo para fazer o agendamento e a coisa está funcionando muito bem. Então, pessoal, é bacana a gente entender isso, né? Porque nesse momento a saúde, a vida não para, outras doenças, outros problemas que a gente tem do dia a dia, eles continuam. E a gente não pode parar. Então tem todo um procedimento para ser atendido, mas a clínica está funcionando, né? Estamos funcionando, inclusive para a realização dos exames auditivos, né? Muitos otorrinos já voltaram a trabalhar e a gente está aqui aberto para fazer as audiometrias e os outros exames auditivos, né? A gente tem todo um protocolo de higienização da cabine após cada realização de exame. A gente tem alguns materiais descartáveis que a gente está usando, que a gente não tinha esse cuidado anteriormente e da agora para frente vai ser protocolo da empresa, né? Por exemplo, o fone de ouvido, quando a gente põe para fazer a audiometria, hoje ele tem uma proteção que antes a gente não tinha necessidade de estar usando, porque a gente não tinha nenhum problema sério igual a gente está tendo agora. Então a gente está tendo um cuidado muito maior entre essas consultas. As modificações foram feitas, né? Porque são necessárias, a gente entende isso. A clínica também não funcionou desde o início, né? Sim. Também foi necessário esperar o momento certo para abrir, com todo cuidado, esperando que os protocolos fossem indicados, sim. Tudo com muito cuidado, pessoal. É importante a gente falar isso, porque senão as pessoas já estão com medo, né? Se elas não souberem que essas coisas estão sendo feitas, eu acho que o medo aumenta mais ainda, sim. Né? E como profissional de saúde, a gente teve um treinamento do Ministério da Saúde dos protocolos para a gente utilizar nos nossos atendimentos. Então a gente teve um treinamento para isso, tá? A gente não está fazendo nada pé de trás da orelha. A gente teve toda uma preparação do Ministério da Saúde para poder fazer os atendimentos. Bacana, né? Então legal para a gente entender um pouquinho antes da gente começar a falar aqui. Mesmo assim, a doutora Perla vai estar aqui passando algumas dicas para vocês que estão em casa, que de repente não tem tanta necessidade de vir aqui à clínica para realizar alguns procedimentos, né?
o cuidado com o seu aparelho, a troca de pilha, que você nunca pensou que ia precisar fazer isso em casa, né? Sim. Sempre teve aqui a clínica disponível que fazia isso, mas chegou a hora que tem que fazer. A gente tem prestado muito atendimento de SOS até para clientes que não são nossos, né? Que estão sem saber o que fazer em relação ao aparelho que não está funcionando, uma orientação geral. A gente tem recebido esse pessoal aqui. A gente só tem pedido o cuidado de ligar para fazer a marcação, para não chegar aqui de surpresa, justamente para a gente não ter recepção cheia, que a gente não quer isso, né? Então a gente só está pedindo para ligar antecipadamente, fazer um agendamento, que mesmo os pacientes que não são da Audiocero, a gente está dando um suporte. Entendi. Então a gente vai começar um pouquinho aqui do nosso procedimento. Não vai dar tempo da gente falar tudo nesse bloco, então de antemão já vou convidando você para esperar o próximo bloco. Eu acho que a gente poderia começar aqui com a pilha, que eu acho que é um pouquinho mais prático, e ela vai fazer uma demonstraçãozinha aqui como fazer essa troca. E aí no segundo bloco a gente continua então mostrando o restante daquilo que deve ser feito em casa. Bom, então fica à vontade, doutora Perla, já pode começar a mostrar pra gente como é que faz essa trocazinha de pilha aí. Então, a gente tem a pilha que vem normalmente numa cartelinha como essa, tá? Com 6 baterias, bateriazinhas, cada um, né, tem um modo de chamar. O certo é pilha. Agora a gente tem visto muito os familiares se envolvendo nesse processo, então chegam aqui sem saber qual pilha comprar, como é que troca. Então a pilha, ela é específica para cada modelo de aparelho, tá? Esse aqui que eu tô, por exemplo, na mão, é um aparelho de pilha 13. A pilha 13, ela tem uma cor que é a cor alaranjada, tá? Qualquer lugar do mundo que eu vá comprar vai ser número 13 alaranjada, tá? Isso é um padrão universal. A gente tira a pilhazinha aqui da cartela. Ela vem com um lacre que ele vai ser retirado na hora que a gente coloca ela na gavetinha de pilha do aparelho. Então a aberturazinha aqui ao lado, né? Abri a gavetinha, coloquei a pilha, retiro esse lacre. Antes de fechar, espero mais ou menos 1 minutinho, porque essa pilha é uma pilha especial, ela entra em funcionamento quando ela começa a absorver oxigênio. Então ela absorve oxigênio, ativa a substância que tem dentro dela para carregar essa pilha, e a partir disso a gente pode fechar o aparelhinho, que ele já vai entrar em funcionamento, tá? Esse tempo é necessário para ter essa ativação da pilha. Se eu coloco a pilha, tiro o lacre e logo fecho, a gente vai achar que essa pilha está com defeito, porque ela logo vai acabar. Então, eu preciso desse tempo para a pilha poder ser ativada. Tá vendo, gente? É importante a gente ter essas dicas, né? Não é simples assim, só abrir e colocar. Tem uma dicasinha aí, né? Que foi acabada de ser informada aqui para vocês. Então, já aprendemos aqui hoje alguma coisa, né? Então, quando essa pilha foi colocada, o aparelhinho já está pronto para ser usado? Já está pronto para ser usado. Como que eu vou saber que tem que trocar a pilha? O familiar que está iniciando esse processo de ajuda com o familiar, com o ente querido. A gente, normalmente nos aparelhos, tem um sistema que avisa quando essa pilha está acabando. Ele dá um apitozinho, um avisozinho sonoro dizendo que está na hora de trocar, tá? Normalmente um aparelho acaba a pilha primeiro do que o outro do outro lado, nunca eles vão acabar juntos, tá? Normalmente a gente orienta a trocar junto, acabou um lado, já troca o outro, porque vai durar um pouquinho de tempo a mais e vai terminar também essa carga da pilha, tá? Bom, então acho que deu pra gente entender como é que funciona isso. Então já tem esse avisozinho, esse alerta que a pilha tá acabando. Sim. Tem uma ideia de tempo? Não, depende. Então, a duração da pilha depende do uso que a pessoa faz do aparelho, tanto de horas que ela faz de uso, né? E também depende da pilha, porque tem algumas pilhas que elas são menorzinhas, então elas já têm menos carga. Então tem a coisa da pilha que está sendo usada, mais o tempo de uso que a pessoa faz desse aparelho, tá? Quanto mais usa,
mais gasta a pilha. Mas quanto mais usa, melhor é para o ouvido, melhor é para o sistema nervoso auditivo. Bom, legal. Acho que deu pra gente já pegar um pouquinho essa parte da troca da pilha. Não é tão difícil, é uma coisa simples de ser feita, né? Muita gente às vezes não fazia em casa, até por não ter a curiosidade mesmo, mas poderia ser feito em casa também. Sim, pode ser feito em casa sempre. Inclusive qualquer pessoa dá conta de fazer. E precisou a necessidade para às vezes a gente tomar a frente e aprender e fazer. É isso aí, a vida é isso aí. A gente tem que aprender a cada dia, se transformar e ir à luta com aquilo que precisa, né? A gente vai dar um tempinho para o intervalinho comercial agora e como eu disse para vocês, no segundo bloco a gente vai retornar falando um pouquinho sobre a limpeza do aparelho. A gente volta já já. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Durante os últimos meses, foi necessária uma reinvenção no protocolo de atendimentos. Atendemos urgências e emergências e agradecemos a sua parceria durante esse processo. É chegada a hora da retomada gradual de todos os atendimentos disponibilizados aqui na clínica, mantendo, é claro, todos os protocolos de biossegurança. Lembre-se que embaixo de cada máscara existe um sorriso e nós, da Implante Center, estamos esperando por você. Bom, pessoal, estamos de volta do nosso intervalinho comercial. Hoje eu estou recebendo a doutora Pérola Consuelo, ela é fonoaudióloga. Nós estamos aqui na Áudio Serra gravando para vocês uma gravação especial, né? Inédita, eu acho que você nunca fez seu programa aqui. Não, primeira vez. E enquanto a gente fez o intervalinho, eu tive algumas dúvidas aqui. E a gente vai voltar, a gente estava falando sobre as pilhas, a troca que foi feita já foi mostrado no aparelhinho e foi mostrado algumas cores. Ela falou que tem cores específicas para alguns aparelhos. E aí eu fiquei em dúvida. Eu acho que o pessoal lá em casa também. Então, a gente tem aqui os quatro tipos de pilha existentes para tipos de aparelhos diferentes, né? Então a gente tem a cor azul, que é a bateria de número 675, tá? Que é uma pilha bem potente, que são para aparelhos bem potentes. A gente tem a 13, que eu já tinha mostrado anteriormente. Então, o número 13 é associado à cor laranja. A gente tem a 312, que é a marronzinha. E a gente tem a 10, que é a que tem menos carga, que são para aparelhos bem pequenininhos, tá? Que vem associada à cor amarela. Então, como eu já havia dito, isso é um padrão mundial. Qualquer lugar do mundo que eu vá comprar pilha, o númerozinho está associado a uma cor específica, tá? Entendi. Agora acho que ficou legal, deu para o pessoal também entender essa diferença, né? É legal a gente mostrar porque isso é tudo novo, né, para as pessoas. Então é legal a gente mostrar. E lembrando que a gente tem hoje opções de aparelhos que não utilizam pilha. São aparelhos com uma bateria interna de lítio, como nos celulares, que a gente toda noite coloca para recarregar na energia elétrica, tá? Olha, pessoal, bacana, hein? Esse eu ainda não conheço. Bom, a gente está falando disso. Eu perguntei aqui mais ou menos a durabilidade da pilha, ela falou que depende do uso. E também me veio mais uma duvidazinha. O aparelho, ele fica 24 horas com a pessoa ligado? Não fica 24 horas ligado.
As pesquisas apontam que para ter uma estimulação efetiva, a gente precisa que esses aparelhos sejam usados por no mínimo 8 horas por dia para eles estarem fazendo essa estimulação efetiva. Eu tenho um aparelho, mas eu só uso para assistir televisão. Está perdendo tempo, porque é um uso muito restrito, muito pequeno perto do que se é necessário. O ideal é no mínimo 8 horas. E o máximo? Não tem máximo. Quanto mais usar, mais estimulação eu vou ter, melhor vai ser para o meu sistema auditivo, tá? Mas aí tem uma coisa, a gente dorme com ele? Não. A gente sempre vai tirar para dormir e para tomar banho. Para tomar banho, porque não existe hoje no mercado nenhum aparelho à prova d'água. Se quiserem te vender um aparelho à prova d'água, fique desconfiado, porque não existe. A gente tem aparelhos resistentes à umidade, mas à prova d'água não existe aparelho no mercado à prova d'água. Olha aí, pessoal, cuidado, hein? Boa dica aqui da doutora Perna. Cuidado com o conto de pegada. É isso aí. Bom, a gente vai partir agora para mostrar um pouquinho da limpeza do aparelho. Essa limpeza que a gente vai mostrar aqui, o meu público lá em casa consegue fazer em casa? Consegue sim. Uma limpezinha básica, simples, consegue fazer em casa sim, tá? A maioria dos aparelhos que a gente vê hoje no mercado são aparelhozinhos menorzinhos, pequenininhos. E para eles serem pequenininhos, eles têm um sistema de amplificação que a gente chama de aparelho de receptor no canal, que seria esse fiozinho aonde na ponta vem uma pecinha de metal ou de plástico, dependendo da empresa, né? A nossa aqui é de metal, e essa borrachinha na ponta, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma higiene porque é a parte que fica dentro do ouvido, fica dentro do conduto auditivo, né? E essa outra partezinha bege é o aparelho em si, que é o que vai ficar atrás da orelha, tá? Então, nesse modelo de aparelho, como é que a gente vai seguir com a higiene? A gente precisa de uma escovinha como essa, que normalmente o fonoaudiólogo entrega para a pessoa quando ela adquire um aparelho, tá? E com essa escovinha a gente vai conseguir fazer uma limpeza básica nele. Primeiro ponto onde a gente vai limpar, a gente vai ver se tem algum furinho na estrutura do aparelho. Esse aqui, por exemplo, eu tenho bem aqui em cima e aqui do outro lado. Então, esses espaços, se eles ficarem entupidos com poeira, o que for, a pessoa vai ouvir mal. Então, a gente precisa passar essa escovinha aqui, nesses lugares, para poder tirar o excesso de sujeira, de poeira, tá? Depois, como é que eu vou fazer para limpar o restante? Essa escovinha, ela tem uma pontinha, igual uma agulha, aonde você vai limpar o buraquinho por onde o som está saindo. Então, nunca vai fazer movimento de empurrar nada ali para dentro. Sempre, ó, jogando para fora, porque se tiver alguma cera aqui, ela não vai entrar. Porque se ela entrar, você em casa não vai conseguir fazer a limpeza. Vai precisar vir até a clínica para poder fazer essa limpeza mais profunda, tá? Então, sempre com o movimento para fora. Se quiser passar a escovinha aqui também nessa pontinha, pode passar, tá? Então, aí é onde fica em contato com a cera do nosso ouvido. Dentro do ouvido, exatamente. Uhum. Feito isso, tirado esse excesso de cera que está querendo entrar aqui por onde sai o som, limpado aqui esses furinhos no aparelho, a gente vai hoje desinfectar ele, tá? Como que a gente vai fazer? Eu tenho feito aqui o seguinte, eu arrumei uma flanelinha que eu consegui comprar num rolo igual aqueles de papel toalha, sim, mas ela não é papel, ela é tipo um papel um tecidozinho absorvente, tá? Eu espirro um pouquinho do álcool 70, só que esse pano ele vai ficar assim, aquele úmido mais para seco do que para molhadão, tá? Sim. E vou passar tanto na partezinha bege que é o aparelho em si, tá? Como na ponta para esterilizar essa pontinha, essa borrachinha que vai ficar dentro do ouvido, tá? Tem alguns
alguns aparelhos que não vão ter essa borrachinha. Vão ter aqui na ponta uma pecinha de acrílico, que ela é feita Formatozinho no da orelha. formatozinho da orelha, tá? Então, nesse caso, também pode prosseguir da mesma forma. Fazer essa higienização com o álcool, né, na flanelinha e tal. Outra coisa que a gente tem hoje, a gente sempre preconiza o uso, que são os desumidificadores. O que é o desumidificador? O grande vilão dos aparelhos auditivos é a umidade. A maioria dos aparelhos que chegam com problema, a gente vai ver, é excesso de umidade. Então, a gente tem produtos para tirar a umidade, tá? Que são esses desumidificadores. A gente tem 2 tipos no mercado hoje. A gente tem o desumidificador, que é um sachê de sílica gel, tá? Que a gente orienta a colocar num pote que fique bem vedado, aonde toda noite eu vou tirar a pilhinha do aparelho e vou colocar o aparelhinho dentro desse pote bem fechado, aonde ele vai dormir, tá? Legal, pessoal. Que dica boa. Então, vai dormir aqui toda noite, acordou, fez toda a higiene lá pessoal, colocou o aparelhinho no ouvido, fechou bem o pote novamente para ser usado à noite, tá? De quanto em quanto tempo que eu preciso trocar essa almofadinha? De 3 em 3 meses. Por quê? De 3 em 3 meses ela já perdeu a função dela, a gente precisa colocar uma nova no lugar, tá? Onde eu encontro? Aqui na Audioserra a gente tem todos os acessórios que são necessários. Todos os acessórios que são necessários para os aparelhos, tá? A gente tem alguma coisa de outras marcas e da marca que a gente trabalha, que é a Signia, a gente tem qualquer tipo de acessório. A pilha, por exemplo, é universal para qualquer tipo de aparelho e o desumidificador também. Ele é universal para qualquer tipo de aparelho, não tem uma marca específica, tá? Tá, eu vou comprar primeiro esse potinho com a almofadinha. Depois eu posso só comprar a almofadinha? Só almofadinha. Depois a gente vai só trocando a almofadinha, tá? Outra coisa que a gente tem hoje, que a gente tem começado a tentar divulgar mais, é o desumidificador elétrico. Por que a gente tem falado muito agora do desumidificador elétrico? Porque além de tirar a umidade, ele vai fazer uma higienização, uma desinfecção do aparelho auditivo, tá? Então, para esse momento, é o ideal, tá? Então, a gente vai colocar aqui dentro do desumidificador elétrico o aparelhinho auditivo, tá? Ligou na tomada, fechou e ele, em meia hora, ele vai tirar o excesso da umidade do aparelho e vai fazer essa parte da higienização, né? Que hoje é importantíssimo mais do que nunca, tá? Como é que funciona ele é ligado na tomada? Ele tem o fio, a gente liga na tomada, aí eu dou um toquezinho aqui e ele já entra em funcionamento, tá? Legal. E isso todo dia, meia horinha é o suficiente, tá? Então, pessoal, eu posso dizer que aprendi coisas novas aqui. Não conhecia nada disso. Minha mãe usa aparelho, não sei se ela faz isso. Vou falar pra ela. Fala pra ela. Bom, o nosso programa está caminhando aí já pro finalzinho, infelizmente, né? Porque é tão bom a gente trazer dicas boas para as pessoas. E eu queria agora, a gente vai partir já aí para um finalzinho, voltar naquele assunto das pessoas que não querem sair de casa, estão com medo. A gente já deu essas dicas aqui. Pessoas que têm doenças crônicas, pessoas às vezes mais idosas. Aí eu vou fazer uma pergunta. Existe o atendimento domiciliar? Existe o atendimento domiciliar nessa situação que a pessoa não possa vir aqui. Antes a gente fazia isso para as pessoas que tinham algum problema de locomoção e não conseguiam estar aqui por locomoção. Hoje a gente tem dado uma prioridade também para o pessoal que tem muita idade ou que tem alguma doença crônica, né? Que a gente está orientando a ficar em casa. Então a gente está fazendo esse atendimento se necessário, tá? Inclusive os clientes que nós já temos, né?
que graças a Deus são muitos, a gente tem tido o cuidado de fazer que a pessoa venha aqui só se for estritamente necessário. Se tiver bem, a gente pede normalmente só para a família, alguém da família trazer os aparelhos para a gente dar uma olhada, para ver se o funcionamento está direitinho. E a gente está evitando com que as pessoas, né, venham aqui desnecessariamente. Tá? Outra pergunta. Alguém que nesse momento teve a indicação do aparelho, já fez seus testes, seus exames, está tudo ok, vai colocar o aparelho. Isso pode ser feito em casa também? Pode ser feito em casa e a gente deixa esse aparelho em teste por alguns dias, normalmente uma semana, para a pessoa poder testar no seu ambiente, no seu dia a dia e ver os benefícios que o aparelho vai estar trazendo. É tipo um test drive. É, né? Um test drive dos aparelhos auditivos, tá? Nossa, legal. E isso não tem custo algum. A gente consegue fornecer esse teste sem custos, sem obrigação da pessoa comprar. Ah, gostei muito, mas no momento eu não tenho como adquirir. Não tem problema algum. A gente vai fazer com todo amor e carinho, da mesma forma que a gente atende todo mundo. Nossa, pessoal, que bacana, né? Eu vou, então, já começar encerrando aqui o nosso programa, infelizmente. Quero deixar os últimos minutinhos para você falar para o público, convidar que eles podem estar aqui. Você está com toda a segurança aqui na clínica, pode falar um pouquinho e a gente vai encerrando o programa. Queria deixar aqui o convite para todo mundo que, principalmente nesse momento, está sentindo dificuldade para estar, né, convivendo com a família, está assistindo uma televisão, porque está todo mundo em casa. Né, o pessoal tem relatado uma dificuldade grande em relação à televisão. A gente está aqui aberto, seguindo todos os cuidados. A gente espera vocês aqui para atender com todo carinho. O pessoal que conhece a gente sabe como é que é o nosso atendimento aqui. A gente tem preocupação com isso. Então, nossas portas estão abertas com todo carinho e todo cuidado para atender quem precisar. Doutora Perla, muito obrigada pela participação no programa Muito Mais Saúde. E a gente fica por aqui com mais esse programa maravilhoso de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. Olá, sou o contador digital do Novo Horizonte Serviços Contábeis. Oferecemos os seguintes serviços: abertura, alteração e encerramento de empresas, departamento fiscal, pessoal, contábil e legalidade, consultoria financeira e empresarial. Também oferecemos serviços de recuperação de créditos tributários. Novo Horizonte Serviços Contábeis, sua empresa em boas mãos. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 22 99802 3500. Site www.nhcontabilidade.cnt.br. Novo Horizonte Serviços Contábeis. Olá pessoal, tudo bem? Bom, no programa de Olho na Diabetes de hoje nós vamos ouvir um relato de uma mulher diabética tipo 1 que passou pela experiência da gravidez. E ela vai passar essa experiência para a gente e você vai poder entender um pouquinho como é essa situação. Não saia daí, tá? O programa de Olho na Diabetes está começando agora.
Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma excelente semana e nós do programa de Olho na Diabetes esperamos realmente que vocês tenham sempre aí procurado se cuidarem, né, nesse período aí da pandemia, e desejamos a vocês sempre muita saúde. Bom, hoje nós vamos falar sobre um dos tipos de diabetes também que ocorrem na vida das mulheres, né? Principalmente das mulheres. Nós sabemos aí que temos alguns tipos de diabetes, como a pré-diabetes, que é um tipo de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. Então você que é mulher, né, e que é diabética, sempre tem essa preocupação, né, de passar pela experiência de ter um filho, querer ter um filho e ter o medo das complicações da diabetes. Então, nós hoje temos uma experiência, a Ariane, né, vai falar sobre a experiência dela com relação a este período, né, que ela passou. Aliás, foram 2 gestações que ela passou e ela vai contar a experiência das 2 gestações e espero que vocês gostem da experiência que ela vai contar e que sirva, né, como apoio a vocês na tomada de decisões com relação a engravidar ou não, né? Então, nós vamos passar então agora para a Ariane, ela vai falar com vocês e contar a experiência dela, o que se passou na vida dela nessas 2 gestações, tá bom? Vamos ver então o que ela tem para nos contar. Ariane Valia, tenho 39 anos de idade, 38 anos de diagnóstico de diabetes tipo 1, sou advogada especialista em direito da saúde, tenho 2 filhos e eu vou contar um pouquinho sobre a minha gestação, como é que foi, o planejamento, o pós-operatório, tudo sobre a minha gestação. Uma coisa que é importante falar é que eu sou a primeira diabética da minha família, na época, né? Diabética tipo 1. Então, na época da adolescência, eu frequentava muito associações de diabéticos juvenis. E é interessante que na época, essas associações, os médicos, tudo, eles costumavam falar que a mulher diabética não poderia engravidar. Porque, na verdade, a mulher ela correria um risco muito grande de vida, tanto para ela, na verdade, quanto para a criança. Então, o que eles aconselhavam na época era que a mulher diabética não engravidasse. Só que assim, eu sempre tive, na verdade, vontade de ter filhos. E não entrava na minha cabeça essa ideia. Então, mesmo com todo essa conversa que o pessoal tinha, que vinham falando, explicações, tudo sobre os riscos, que não poderia ter, engravidar, nada disso, eu não descartei a hipótese. Então, eu casei, meu marido ele sempre soube que eu sou diabética, tipo 1, e quando chegou no momento de nós planejarmos a gravidez, eu conversei com ele, expliquei para ele todos os riscos, o que acontecia, o que podia, o que não podia, e nós decidimos, na verdade, fazer esse acompanhamento 1 ano antes da gravidez, junto ao endocrinologista, junto ao obstetra, junto ao nutricionista. Então, nós começamos aí para fazer o controle da alimentação, fazer o controle da hemoglobina glicada, e para saber tudo sobre o que iria acontecer, o que poderia acontecer, como que seria, o que teria que fazer. Então, foi 1 ano, na verdade, nesse acompanhamento para deixar tudo em ordem para engravidar. E realmente deu tudo certo. 1 ano depois desse acompanhamento, eu engravidei da minha filha mais velha, que tem 5 anos, a Valentina. E a gravidez dela foi uma gravidez super tranquila, não teve, na verdade, problema algum na gravidez, não tive
hipoglicemias, não tinha, na verdade, hiperglicemia. Eu fazia de tudo, na verdade, para manter tudo dentro da normalidade. Eu trabalhei muito também durante a gravidez. Eu levei, na verdade, uma vida normal. Ia, na verdade, rotineiramente nos médicos, tanto na endocrinologista quanto no ginecologista. Era um acompanhamento bem acirrado, mas foi tudo tranquilo. A única coisa que aconteceu, na verdade, foi que no final da gravidez aconteceu de ter o excesso de líquido. Tanto é que eu nunca me esqueço disso, que quando eu estava fazendo o exame, né, ultrassom, era bem no final mesmo, eu estava com 36 semanas de gestação. A médica do laboratório, né, ela chegou para mim e falou, nossa, mas você tá tomando muito insulina, você deve ter muitas crises hipoglicêmicas. Eu falei, não tô, né? Então aí você já assusta, né? Porque ela falou assim, ela nem me falou por quê. Mas aí ela pediu para eu ligar pro meu obstetra, tudo. Eu liguei para ele, contei para ele o que ela havia falado. E ele pediu, na verdade, a internação. Então eu fiquei uma semana internada. Ele pediu a internação, na verdade, para ter um controle rigoroso do líquido amniótico. Teve esse controle, tudo certinho, mas a Valentina nasceu dentro do programado, nasceu de parto cesárea, nasceu super bem, não precisou ir para UTI, não teve crise hipoglicêmica. Ela saiu, na verdade, do quarto, né, da cirurgia, foi direto pro meu quarto, teve alta junto comigo, foi tudo super tranquilo. Então, a amamentação dela também, o período de amamentação dela foi super tranquilo. Eu tinha, na verdade, algumas crises hipoglicêmicas, mas não de chegar a passar mal, mas aquela crise de que você sente que tá baixando, já pega alguma coisinha que eu deixava do lado. Eu sempre deixei, na verdade, vamos supor, uma fruta, um docinho, alguma coisa que, um suco, copo de suco, que suba rápido, né? A glicose para não passar mal durante a amamentação. Mas foi tudo tranquilo. Agora eu vou contar um pouco também da minha gestação do Nicolas, que é o meu bebê. Ele tem 1 ano e 4 meses. Ambos foram programados, tanto a minha filha quanto o meu filho. Só que é interessante que assim, o meu filho, a segunda gravidez, eu pensava assim, falava, poxa, se eu passei por uma gestação, né, foi tudo tranquila, a segunda vai ser tranquila também, eu vou tirar de letra. Vai ser super fácil, né? Mas não foi bem assim. Ele veio tudo dentro do programado, tudo certinho. Só que assim, a gravidez dele, a gestação dele, eu tive muitas crises hipoglicêmicas. Mesmo usando, eu uso bomba de insulina, eu uso há praticamente 18 anos a bomba de insulina. Mas mesmo reduzindo, né, a basal, tudo certinho, reduzia constantemente, eu tinha muitas crises. Então, enfim, é o que falam, né, cada gestação é de um jeito, nós não podemos comparar uma a outra, né. O interessante é que assim, com 20 semanas de gestação, eu tive uma crise hipoglicêmica muito forte na minha casa. E eu lembro assim que eu acordei, fui tomar café, era bem cedo. Aí eu falei, eu vou deitar de novo, mais um pouquinho. E foi aí que me deu a crise hipoglicêmica. Eu cheguei a convulsionar, foi uma coisa assim bem feia assim que aconteceu. Tanto é que teve que vir o SAMU aqui pra fazer eu voltar ao normal, né? Mas após isso eu entrei em contato com o meu obstetra, fui pro hospital, tudo. Ele me deixou internada por 3 dias só por segurança, mas ficou tudo bem com o bebê, tudo certinho. Após esse susto,
nós tivemos, na verdade, foi até o final da gestação, foi tudo normal. Teve, na verdade, só quando estava perto do parto, só que isso não tem a ver com diabetes, nada disso. A minha bolsa estourou, que chama bolsa rota, que é quando estoura só um pouquinho de líquido. Mas enfim, o Nicolas, ele nasceu normal, nasceu do normal, que eu digo assim, nasceu do tempo normal que nós estávamos esperando, nasceu do parto cesárea. Saiu também logo depois do parto, ele foi direto para o quarto comigo, não precisou ir para UTI e teve alta junto comigo. Ambos, assim, o pós-operação deu tudo certo, eu tive uma recuperação muito boa e deu tudo certo. O importante é isso, apesar de ser uma gravidez muito diferente da outra, o importante é que deu certo, né, no final. O que eu quero dizer com tudo isso para vocês, para mulher que tem esse sonho de engravidar, conversa com seu médico, conversa com seu companheiro, faça um acompanhamento com médico, nutricionista, obstetra, para deixar tudo em ordem, para que você tenha uma gravidez tranquila. Vale muito a pena. Ariane, muito obrigado mesmo pela sua disposição de contar a sua experiência, de passar para cada uma das pessoas que assistiram a sua experiência nesse período que você teve aí a sua gestação sendo uma diabética. Bom, o programa de Olho na Diabetes está terminando, esperamos vocês para um próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sou o contador digital do Novo Horizonte Serviços Contábeis. Oferecemos os seguintes serviços: abertura, alteração e encerramento de empresas, departamento fiscal, pessoal, contábil e legalidade, consultoria financeira e empresarial. Também oferecemos serviços de recuperação de créditos tributários. Novo Horizonte Serviços Contábeis, sua empresa em boas mãos. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 22 99802 3500. Site www.nhcontabilidade.cnt.br. Novo Horizonte Serviços Contábeis, competência e transparência. Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.